estamos indo aí para a nossa sexta palestra, ou quinta palestra, né? Da Federação Paranaense. Agradecer ao Cristiano, lembrando que essa é mais uma ação aí da diretoria de fomento, que é uma ideia nova da federação, composta pela Fabiola, pelo Marival, pelo Fábio, pelo Cláudio, pelo Marcelo Pastre e por mim. A gente está tentando desenvolver algumas novidades dentro da federação, e essas palestras são algumas situações, né, que a gente já conseguiu fazer. Hoje o nosso convidado é o Cristiano Grama, que está no Praia Clube do Uberlândia, né? Já teve também nas seleções brasileiras de base, já teve grandes equipes na LDB e também já dirigiu o Minas Tênis Clube no NBB. Então, sejam todos bem-vindos aí. Gostaria de pedir a partir de já que o pessoal mantenha seus microfones desligados, que coloquem seu nome e seu clube ali no chat para a gente. Não trai os compromissos que assumo. Tá? E também dar boas-vindas aí ao Cristiano. Cristiano, fica com você aí. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado. Bom, pessoal, obrigado você, Coxinha. Obrigado, pessoal da Federação Paranaense aí, para a gente estar podendo falar de basquete. Acho que uma coisa essa pandemia vai fazer, né? Vai fazer que a gente realmente tenha que se unir de um jeito ou de outro. E acho que a gente poder falar, discutir, eu dar algumas ideias, receber ideias de vocês, eu acho que é importante demais para o nosso desenvolvimento aí como treinador, né? Eu peguei algumas fases de treinadores, né? Eu já tenho 22 anos que eu sou treinador e peguei as fases que os treinadores deixam tudo para eles, e eu acho que a gente está entrando numa nova e boa etapa aí de poder compartilhar o máximo de informação possível, né? Então, o Coxinha pediu para me falar sobre um assunto aqui, né? E eu preciso, Fabiola ou Coxinha, de compartilhar a tela. Acho que sou eu que estou com aqui. Vamos tentar aqui, Cristiano, só um pouquinho. Tá. Então, vou falar um pouco sobre alguns conceitos ofensivos, né, e como a gente pode tentar construir. Então, eu acho que eu liberei aqui, Cris. Tenta aí, por favor. Liberou. Deixa eu... Deu certo aí? Deu, está compartilhado. Então, estão me ouvindo? Está tudo legal, Fabiola? Tá bem bom, tá ótimo. Então, assim, sobre conceitos ofensivos na base, né? Então, a ideia seria mostrar algumas possibilidades, né? Eu imagino que a maioria já tem alguma filosofia aí para poder trabalhar. Então, eu quero separar alguns pontos e, no final, poder ter algumas situações aí para a gente poder discutir, né? Então, primeiramente, pedir que, se tiver algum problema, alguma situação que não esteja entendendo, que poder parar para a gente poder falar, porque a primeira ideia é realmente fazer com que vocês entendam o que eu estou falando, né? E se depois acreditar no que eu estou falando, melhor. E se não acreditar, que a gente, através disso, possa criar alguma maneira de cada um pensar o basquete do seu jeito, né? Então, sobre os conceitos ofensivos na base, primeiro falar o que é um conceito, né? O conceito é um entendimento ou uma ideia. Então, a gente pode ter diversos conceitos sobre a mesma situação, né? Então, a ideia aqui seria analisar algumas possibilidades para construir um sistema ofensivo através de alguns conceitos já pré-estabelecidos, né? Que já estão aí. Primeiro, falar sobre construção, né? A construção, que seria dar forma a alguma situação, no caso um sistema ofensivo, uma organização ou uma criação de alguma coisa. E para isso,
eu acho que a gente tem que pensar em 4 situações que são importantes da gente poder falar quando a gente vai construir um sistema ofensivo. Então, primeiro, falar sobre técnica individual, né? A técnica individual são conjunto dos recursos técnicos ou os fundamentos adquiridos pelo indivíduo, né? Então, exemplos de técnicas individuais ofensivas, né? Com bola, passe, drible, arremesso, etc. Sem bola, finta, saídas de bloqueios, entre outros. Sobre tática individual, seriam as tomadas de decisão do indivíduo no jogo dentro dos seus recursos técnicos, ou seja, a sua técnica individual. E é um ponto que eu acho que é chave, porque a gente que trabalha nas categorias de base, né, vê que muitas vezes o nosso atleta tem até bons recursos, mas não consegue levar esses recursos para o jogo. Então a gente tem que realmente pesar por que a gente não está conseguindo fazer com que eles consigam levar essa melhor tomada de decisão para o jogo, né? Eu, pelo menos, já treinei, como acho que muitos já devem ter treinado, jogadores. Eu treinei jogador profissional que você passava 1001 opções para ele e ele sabia desenvolver tecnicamente, mas não conseguia tomar a melhor decisão no jogo. Então a gente tem que entender o que está acontecendo. Alguns exemplos de táticas individuais ofensivas, né? A tomada de decisão na tríplice ameaça, o que eu vou fazer, cortar, passar ou driblar. Tomada de decisão num bloqueio indireto, quais são as entradas, quais as fintas que a gente vai usar. Tomada de decisão no bloqueio direto, né? Pick and roll, pick and pop, etc. Depois seria falar um pouco sobre o que é técnica coletiva, né? A técnica coletiva seria junções de técnicas quando são envolvidos mais jogadores numa mesma ação. Então, um exemplo de técnica ofensiva, né? Ação e reação no jogo de dupla, no bloqueio direto, ação e reação num bloqueio indireto e a ação do jogador sem bola ao jogador com bola. Então, quando a gente tem uma técnica individual e a gente junta 2 técnicas, né, a gente chama de técnica coletiva, né? Como que a gente vai poder, numa dupla ou uma triangulação, tentar resolver um problema em equipe. E a tática coletiva, né, que são as junções das técnicas coletivas ou táticas individuais colocadas dentro de um sistema ofensivo. Então, alguns exemplos de táticas coletivas ofensivas, né, os 5 abertos, flex, shuffle, dribble drive motion, 4 abertos, etc. Então, só algumas definições para a gente poder chegar no objetivo aqui, que seria fazer essa engrenagem funcionar. Então, primeiro a gente tem que pensar em desenvolver uma sequência pedagógica de trabalho, né? Qual que é a tática que a gente vai usar, quais as técnicas coletivas que são inseridas nela, né? E o momento de inserir essas técnicas coletivas, quais as táticas individuais que a gente vai trabalhar naquele momento que seriam melhor usadas no desenvolvimento daquela tática, e quais os fundamentos mais importantes para ser desenvolvido. E é claro que isso a gente tem que pensar numa sequência de ensino cíclica, né? Então, tudo começa nas técnicas individuais. Pelo menos o meu modo de pensar é que a gente tem que aumentar esse repertório, aumentar esses fundamentos, fazer com que o jogador saiba responder a essas técnicas individuais, né? Para aí sim a gente começar a implementar algumas técnicas coletivas e assim a gente poder desenvolver um sistema tático coletivo. Então, acho que até no momento que a gente vai pensar em desenvolver um sistema, a gente tem que pensar nessa sequência, que a gente só vai chegar lá na técnica coletiva quando a gente já tem uma técnica individual apurada e uma tática individual também. Até por isso, muitas vezes a gente fala de alguns movimentos, a gente não usar esses movimentos no mini basquete ou no sub-13, e eu acho que a gente tem que realmente pensar em desenvolver primeiro o indivíduo, né, através das suas técnicas ou fundamentos, as suas tomadas de decisão, para depois a gente começar a implementar, realmente pensar em técnica coletiva ou em movimentos ou um sistema ofensivo. Então, aqui um exemplo de planejamento, né, eu acho que a gente também, uma coisa que a gente tem melhorado bastante, e como eu falei, eu peguei esse limbo entre uma geração de treinadores e outra,
é que a gente tem melhorado cada vez mais com relação ao planejamento. Como a gente quer que o jogador chegue no final do ano, como a gente quer iniciar uma temporada. Então, aqui só um exemplo, até a letra está bem pequena, de um exemplo de como a gente vai treinar esse sistema ofensivo. Então, aqui em vermelho seria o início de preparação aí, uma técnica individual, 35% do tempo que a gente vai usar seria em cima de técnica individual, 35% em cima de tática individual, seria o amarelo, o verde aí 15% em cima de técnicas coletivas e mais 15% do tempo em cima de táticas coletivas. Isso aí, é claro que a gente vai mudar de acordo com a idade ou de acordo com o período que a gente encontra de treinamento. E, por último, e não menos importante, a gente respeitar o desenvolvimento do atleta. Aqui até uma foto de um menino grande e outros pequenos. Então, primeira coisa, saber que o basquete hoje está mudando muito com relação à especialização. A gente teve um momento aí de mais especialistas e hoje a gente está passando por um momento aí do jogador ser mais articulado, com mais opções, e o basquete vai ao contrário dos outros esportes. A gente vê o vôlei cada vez mais especialista, o próprio futebol especialista, e o basquete a gente depende de um jogador mais dinâmico que faça mais coisas. Mas nem por isso a gente também, o que eu vejo muito na base, a gente é tão, às vezes, radicalista, que a gente pega um menino grande e deixa desenvolver ele em situações de jogar de costas para a cesta. Não, esse grande tem que jogar só de frente. A gente está muito radical com os treinadores antigos e também a gente tem que saber que esse jogador ele não pode mais, não dá mais para ele ser só o cara que joga de costas, mas também ele pode e deve fazer com que esse jogador desenvolva em todos os aspectos do jogo. E quando fala em desenvolvimento também a gente tomar cuidado com desenvolver o tal do jogador pato. O jogador pato é aquele jogador que ele anda, ele voa, ele nada, mas ele não faz nada bem feito. Então, nesse sentido aí, a gente pensar realmente em ter um bom planejamento para aumentar esses recursos técnicos individuais, aumentar essas tomadas de decisão e poder inserir as técnicas coletivas que a gente acha para aquela equipe, porque muitas vezes a gente pensa, mas eu não posso especializar um jogador. Eu acho que acaba sendo muito rigoroso essa palavra. Muitas vezes eu tive equipe com um menino de 13 anos que tinha 2,5 e pesava 140 quilos. Então, dependendo para aquele momento ali, se eu não especializar, eu ia deixar de dar oportunidade para esse menino jogar. Então, muitas vezes a gente... e outros também, a gente talvez pega um jogador que a gente sabe que no desenvolvimento, no passar do tempo, ele não vai chegar num alto nível, ele não vai chegar num sub-19, num sub-22, mas ele no momento ali ele pode ser útil, e ele pode também fazer com que outro jogador que tenha talvez potencial possa desenvolver. Então a gente tem que respeitar o desenvolvimento de cada um, até onde cada um vai chegar, respeitar sonho, e também fazer com que essa interrogação aqui seja realmente real. O jogador ele não ser especializado, ele não ser de uma posição, até porque hoje a gente vê o basquete muito condensado. O basquete virou um jogo de ala, então o ala hoje é a posição do momento. Teve uma época que foi o ala pivô, teve uma época que foi o pivô, o armador, e hoje é o ala. Então hoje todo mundo é ala, todo mundo faz tudo, todo mundo tem alguma contribuição. Aqui é uma situação que a gente está cada vez mais discutindo no momento, sobre sistema ofensivo. Momento que a gente vai inserir esse sistema ofensivo na nossa equipe. Qual que a gente vai usar, se é o sistema ofensivo aberto ou o sistema ofensivo fechado. Também é outra situação que eu tenho que falar o que eu penso na nomenclatura, mas é um pensamento pessoal. Infelizmente, hoje a gente ainda não tem uma linguagem para a gente poder falar a mesma língua no sul do Brasil como no Nordeste, mas eu vou falar o que eu vejo que é sistema ofensivo aberto, sistema ofensivo fechado. Talvez vocês
cada um tem uma linguagem própria nesse sentido, né? O sistema ofensivo aberto seria aquele sistema que ele não tem, você dá um início para ele e o desenvolvimento e a conclusão vai depender muito mais do jogador do que realmente de uma tática, né, coletiva que é imposta pelo treinador. Então, muitas vezes, a gente fala que é um sistema ofensivo ideal para as categorias menores, né? Porque ele faz com que o jogador tenha que ter imaginação, que ele realmente possa tomar decisão e não ser um robozinho do treinador para poder desenvolver o que o treinador quer, né? A gente vê muitas vezes nas categorias de base muito mais jogada fazendo cesta do que o jogador, né? Porque como lá embaixo os erros são maiores, principalmente defensivos, acaba que alguma situação muito clara acaba fazendo mais cesta do que realmente o jogador pensando por que ele está fazendo. E o sistema ofensivo fechado, que seria uma situação que tem começo, meio e fim, né? Que você já coloca as peças da maneira como você quer colocar na quadra, né? Aonde que você quer que a bola chegue, para quem chegar. Então, é um sistema que o treinador acaba tendo mais controle. E a gente falar qual que é o sistema ideal, eu acho que a gente vai voltar lá atrás de pensar para quem que a gente está fazendo isso. Qual o jogador que a gente tem na mão para a gente poder estar usando. E hoje também, né, porque a gente sempre defendeu muito, e eu fui muito defensor de um sistema ofensivo aberto nas categorias de baixo. Hoje o adulto está cada vez mais explorando esse sistema ofensivo aberto, mas a gente também está passando por um momento que vale muito reflexão. Pelo menos eu vejo assim, né, eu vejo muito o jovem ou a criança que que está chegando para a gente hoje, ele acaba que ele está tendo cada vez menos tomada de decisão, né? Ele tem cada vez mais informação, mas cada vez menos ação, né? Então ele está cada vez mais dependente. A gente teve uma fase de jogadores que tinham mais liberdade, mas também eram jogadores mais inspirados, né? Então hoje a gente vê muito na base categoria que os jogadores estão ali, que os meninos estão ali e não sabem para onde vão. Não sabe o que vão fazer da vida, imagina do basquete, né? Então, muitas vezes, dependendo, eu não vejo como uma coisa totalmente errada a gente colocar um sistema ofensivo fechado no mini basquete, né? Então, vai depender muito dos jogadores que a gente tem na mão e o que a gente quer fazer com eles, né? O que a gente acha que seria ideal nesse desenvolvimento. Então, não estou aqui para defender nenhum sistema nem outro, vai depender muito com o que cada treinador pensa, né? E hoje, claro que falando lá no adulto, né, mas também refletindo mais lá na base, um sistema ofensivo misto, né, que é essa mistura dos dois sistemas, né, que muitas vezes a gente pega e começa num sistema ofensivo fechado, uma jogada rápida para movimentar e colocar os jogadores onde a gente quer, e a partir disso entrar num sistema ofensivo aberto, né? Ou o contrário também, chegar num jogo de transição, num sistema ofensivo aberto, num 5 abertos, por exemplo, e quando a bola chega em tal situação que a gente queira, que a gente acha interessante, a gente muda para um sistema ofensivo fechado. Então, vou passar algumas sequências, né? Algumas possibilidades pedagógicas aí, como eu falei para vocês, é um conceito, né, pessoal de como a gente vai usar, né? Mas também, claro que muita gente talvez use de maneiras distintas, mas eu vou passar algumas sequências aqui, tanto num sistema 5 abertos, quanto num sistema 4 abertos, né? Então, isso aí vai depender muito também do que a gente crê, né, e do que a gente acha importante passar em cada etapa, desde o mini basquete. Às vezes você tem um mini basquete que você queira desenvolver uns 5 abertos, ou esse mesmo mini basquete, talvez você tenha a possibilidade de desenvolver um 4 abertos, e esses 4 abertos, muitas vezes você pode colocar um jogador, fazer uma posição de pivô,
mas não necessariamente seja um cara grande, né? Se a gente pode fazer com que todos os jogadores possam passar por essa posição. Então, com relação aos 5 abertos, né, o que é tradicionalmente muitas equipes de base, de 12, 13 anos, a gente começa numa situação de dar e passa, né, que o jogador ele realmente passa a bola e entra, e nessa rotação todos vão rodar sem a bola, né, criando espaços, fazendo com que todo jogador tenha seu espaço para poder jogar. Aqui eu acho muito importante a gente desenvolver, né, a técnica individual, os fundamentos de finta sem bola. Mais ainda importante a gente desenvolver o trabalho sem a bola do que realmente o trabalho com a bola. A gente vê muito, né, nas categorias inferiores, né, a dificuldade de trabalhar sem bola. Eu falo que o adulto tem a mesma dificuldade, só que como eles têm uma capacidade um pouco maior, acaba que eles conseguem mascarar um pouco mais isso. Mas aqui, a gente trabalhar muito a técnica individual do jogador sem bola, muitas rotações e fintas, né, que o jogador vai poder fazer, e claro, criando espaços para que a gente chegue numa situação quando a gente quer colocar o drible, né, quando a gente quer o drive, aí, quer começar, depois do drible, como esses jogadores vão reagir a esse drible na situação de 5 abertos. Né? Então aqui o jogador 1 começa um corte, né, o jogador 3 está reagindo a esse corte para liberar espaço para o jogador da bola ter espaço para poder criar tanto para ele quanto para os outros. O jogador 5, quando é empurrado pelo 3, ele cria uma situação talvez de backdoor, né, podendo entrar nas costas. E depois disso, né, a criação do passe para qualquer jogador que seja que aqui a gente está pensando muito nos espaços sem a bola, né? Aqui o 4 cortando, a reação dos jogadores sem a bola ao corte, para liberar esse espaço. Né? E aí depois é uma situação que a gente já começa, depois que a gente já fez com que o jogador desenvolvesse muito esse trabalho de técnica individual e tática individual, né? Tomada de decisão através do jogo sem bola, através do jogo com o drible, né? A gente começar realmente, o que eu penso a partir disso, a gente começar a pensar nas técnicas coletivas que a gente vai impor, né? Então, uma delas, o bloqueio indireto, né, que aqui num sistema ofensivo aberto, né, onde todos os jogadores passam por todas as posições, né? Então, aqui, um passe. Então, um passe para o jogador 3 aqui e vai bloquear o lado contrário, né? E através disso aqui a gente já começa a colocar algumas situações de técnica coletiva, né? Que é a tomada de decisão a partir de uma técnica, né? Aqui um bloqueio indireto, onde o 4, na situação, ele usa a técnica individual de poder subir para receber a bola e esse 1 reagir ao que o 4 fez, né? Então, esse 4, se ele resolve fazer um U, né, esse 1 vai subir, dando opções de passe. Então, aqui uma sequência de passe, né, o 3 passando essa bola no 1, indo bloquear o 5. Né, então, todas situações que, em cima de um sistema ofensivo aberto, de 5 abertos. Bloqueios diretos, né, aqui já acaba sendo um pouco polêmico, né, muita gente, muitos treinadores defendem não usar o bloqueio direto nas categorias inferiores. Para falar a verdade, eu não sou contra, né? Eu sou contra a gente não ter uma sequência, né? A gente já começar pelo bloqueio direto, ou fazer um sistema ofensivo fechado, onde só 2 jogadores façam a função especializada naquele momento, naquele movimento. Eu vejo que hoje, por exemplo, a gente falando em desenvolvimento de atleta, né? A situação do pick and roll, todas as equipes de adulto, jogador da posição, pelo menos jogador 1, 2 e 3, tem que saber jogar pick and roll. Hoje você vê na NBA, por exemplo, jogador 5 jogando pick and roll,
jogando de frente, por exemplo, o Jokic jogando muito movimento, que um pequeno vai dar um bloqueio no grande. Então, acho que o pick and roll ele é extremamente necessário, e quando a gente atrasa esse pick and roll, esse bloqueio direto, fazendo com que só tenha no 16 anos, a gente já diminui as possibilidades desse jogador até poder chegar a jogar um profissional. Isso é concepção, pensamento meu. Porque se você começa a desenvolver o jogador com 16 anos a usar o bloqueio direto, e ele está pressionado a com 20, 21 anos já poder estar jogando profissional, eles têm só 5 anos para ele poder desenvolver, talvez hoje, a maior arma ofensiva do jogo, né, que é o pick and roll e as situações que o pick and roll dá. Volto a falar, eu acho que o pick and roll ele não deve ser o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro ação tática coletiva ou técnica coletiva imposta, mas eu acho que a gente realmente tem que repensar a ideia até pelos jogadores que estão sendo formados. Né? Então, vamos falar de adulto. O NBB, por exemplo, você vê poucos jovens, poucos armadores tendo chance de jogar NBB. E muitas vezes na base, você vê muitos jogadores que, além de não saber jogar pick and roll, eles, pelas regras impostas, né, de competições, acaba que o jogador é aquele jogador que só joga na parte física, num contra um, e a realidade de adulto é completamente diferente, ou a realidade de um sub-22, que está lá na porta para poder virar um adulto. Então, eu penso que a gente tem que reaver isso aí. E eu vejo muitas coisas também, porque a escola argentina não faz. E eu já tive experiência de jogar contra a escola argentina, tanto na categoria sub-15, que eles jogaram uma final de campeonato o tempo inteiro jogando em cima de pick and roll. Então, até pelos jogadores argentinos que a gente vê aí, Laprovíttola, Ginóbili, jogadores todos com muita qualidade de jogar esse pick and roll, acho que a gente tem que realmente ver a etapa de desenvolvimento e quando a gente vai usar esse bloqueio direto. Então, aqui uma situação de 5 abertos, né, onde todos os jogadores vão passar por todas as opções, né, tanto fazendo o bloqueio quanto levando esse bloqueio. Aqui o jogador 1 fazendo papel de pivô, né, o jogador 3 usa o pique, e se não deu para jogar, continua a mesma situação, passando a bola no jogador 4 e dando esse bloqueio aí para ter uma continuidade, todos passando por todas as opções. Também uma situação que é um conceito, Cris, né? Oi. Cris, só para avisar o pessoal aí, pedir por gentileza que coloquem no chat aqui a ordem de perguntas, que daí no final a gente faz as perguntas aí. Beleza? Beleza. Tá, joia. Valeu. Obrigado. Outra situação com relação a bloqueios sequenciais, né? Que aqui a gente já usa três jogadores na mesma técnica coletiva, né? Aqui o 1 passando a bola no 3, também uma situação de 5 abertos, onde todos podem passar por todas as posições sem parar. Aqui, o 1 e o 4 dando esse bloqueio para o 2, né? Esse 2 tomando a decisão de usar o bloqueio sequencial, né? E aqui depois o segundo bloqueio, o 1 podendo reagir a essa situação. Outra situação que é o bloqueio sobre bloqueio, né, que a gente usa muito em situação de shuffle, por exemplo, né, que aqui também todos fazendo todas as opções, né, o 3 indo bloquear o 5 e o 1 bloqueando o 3, envolvendo todos na mesma técnica. Né, e uma situação de quatro abertos, né, as mesmas opções, né, o daí passa, aqui eu estou colocando o jogador 5 do lado contrário da bola, mas também não tem problema desse jogador estar do lado da bola, né? Vai depender muito de quais jogadores que a gente tem, para quem que a gente quer fazer esse jogo. Nessa situação, o 5 eu uso ele muito fazendo esse flash ali no meio, né? Para que o 4 abertos, quando tem uma situação de corte, aqui nesse caso aqui, o 5 subindo, ele vai facilitar talvez o corte dos jogadores abertos, todos rodando, né? Quando esse 1 passa, esse 5 apresenta para uma situação de poste baixo, né? E depois a gente vai falar um pouquinho desse conceito de poste baixo. Vou passar uma opção, mas tem diversas, e a gente vai poder discutir o que cada um pensa e que acha melhor. Mas aqui, né, as opções que o sistema dá,
né? Se ele passa essa bola no 2, o 4 passa essa bola no 2, ele entra, e no que ele entra, esse 5 já reage, indo para o lado contrário, ou se ele passa essa bola no 3, né? O 4 passa essa bola no 3, o 1 reage, podendo fazer a finta para receber a bola, e o 5 permanecendo no lado contrário da bola. Situações de cortes, né, que é um sistema que eu particularmente gosto muito, né, eu uso bastante, que é o Dribble Drive Motion, né, que é uma opção de 4 abertos, que a gente pode, eu acho ela perfeita para a gente usar como mistura de sistemas, né, tanto começando por ele quanto terminando o movimento nele, que seria a diferença dos 5 abertos, seria principalmente, eu acho, com relação aos espaços, né, os gaps que o 4 abertos, através do Dribble Drive Motion, ele dá para a gente. Ele dá mais espaços para que esse corte aconteça, né? As ajudas estão mais longe, e sempre mantendo esses 5 do lado contrário da bola, né? Ele reage depois do corte, principalmente para provocar depois a primeira ajuda, que ele tem uma situação de cesta, ou ele cria espaço para o perímetro também poder criar, né? Então aqui, o jogador 1, ele passa a bola no 4, né? O 4 dá um corte para o meio, né? O 5 ali ele está rodando por baixo, o 1 abrindo espaço para esse corte, o 3 também abrindo espaço, todos rodando, criando situações de corte, criando opções de passe, aqui sempre dando cada vez mais opções de passe para esse jogador que tem o controle da bola. Então aqui o 4 dando um passe para o 1, o 1 dando um passe extra para o 3. Quando essa bola chega no 3, esse 5 está do lado contrário, iniciando talvez novamente os cortes, né? Então o 3 está cortando, esse 5 reagindo. O 2 dando um passe de segurança, porque esse corte para o fundo aí vai precisar que tenha um passe de segurança ali na zona morta, né? E o 4 dando essa opção de passe extra para o 2, caso o 3 vai optar por passar a bola para ele. Então aqui, as situações de opções de passe, né, aqui através de um corte, né, então através dos drives. Depois situações de bloqueios indiretos, né, então aqui a gente usando 4 abertos, né, o 4 passando essa bola, o 1 passando a bola no 4 e dando um bloqueio indireto no 3. Né, esse 3 vai reagir e o 1 vai reagir ao 3, né, da técnica coletiva imposta. Aqui a mesma situação, né, a bola chegou no 1, né, esse 3 vai liberar o espaço para que evite que tenha muitos jogadores do lado da bola, então o 4 dando esse bloqueio no 2, e através desse bloqueio podendo reagir novamente, né? Então tudo criando espaços, né? Aqui que eu penso do 4 abertos seria os espaços que eles vão dar mais para o corte. Esse 5 ali é figuração, tá? Então a gente não necessariamente é o jogador 5, né? O jogador que faz o papel de pivô. Acho que no desenvolvimento a gente pode repensar em fazer essa situação. Depois, no final aqui, eu quero mostrar uma animação da gente poder talvez fazer o Dribble Drive Motion em que todos os jogadores passem numa situação dinâmica pela situação que o 5 está fazendo ali. Né, situações de bloqueios diretos, né, aqui o 1 passa na bola no 4, dando e entrando, o 5 fazendo esse flash na cabeça, e quando ele recebe a bola, cria uma situação para o lado contrário, jogar um pick and roll, né? Então, através desse pick and roll aqui, dando todas as opções, né, que o jogo pode dar. Se a bola entra, a gente explorar talvez esse 5 no poste baixo, ou novamente explorar outro jogador no poste baixo, aqui o caso 3, e esse 5 liberando espaço para essa situação, né? E falando sobre situação de poste baixo, né, um conceito que a gente pode usar, né, são vários conceitos aí, mas um conceito específico seria o split, né, que é esse passe entrando no poste baixo aqui. O split na tradução é dividir, né, manter um jogador só como passe segurança do lado da bola, criando espaço para esses 5 poder criar o jogo. Aqui o 3 passa a bola e vai bloquear o 1, né, o 1 tendo essa reação de ir para o lado da bola, esse 3 liberando. Aqui uma situação anterior, né, em situação do 4 abertos, para evitar a ajuda nesse 5.
antes até desse split, né, o lado contrário poder reagir, né, a entrada do 4, sem bola, a subida do 2, e depois do split, a entrada final desse 3, terminando com os 3 jogadores praticamente do lado contrário, e somente o jogador 1 como passe segurança. Né? Então, alguns exemplos aqui de conceitos ofensivos, né, a partir da mistura de técnicas coletivas. Cris, então, hoje... Cris, desculpa te interromper, é que a gente vai cair aqui daqui 1 minuto, então antes de você mudar essa parte da palestra aqui, a gente derruba essa, tá? E volta você a partir desse momento ali, beleza? Voltamos beleza. no mesmo link, pessoal. Beleza. O vírus e bactérias se desenvolvem. Olha, Pedro, me diz, na tua casa para beber com os meninos, tem curtido aí, passar a noite aí, tá aí. Fabíola, depois você coloca de novo para compartilhar, tá bom? Já liberei, Cris. Agora sim, né? Não estava me ouvindo, não, né? Agora a gente está te ouvindo. Sim, a gente ouve. Bom, então, voltando, né, aos exemplos de conceitos ofensivos a partir da mistura de técnicas coletivas, né, cada vez mais hoje a gente vê esse jogo bilateral, né, então está acontecendo uma técnica coletiva e ao mesmo tempo, simultâneo, outra técnica coletiva com os jogadores sem bola, né, evitando as ajudas, evitando rotação. Então eu vou dar alguns exemplos aqui que estão sendo muito usados, né? Eu falei sobre o split, né? Que seria essa situação de bola no poste baixo e bloqueio indireto entre os dois jogadores, e muitas vezes a gente está vendo talvez uma situação de flare do lado contrário, do 4 para o 2, né? O flare é aquele bloqueio largo, né? Aquele bloqueio que faz o jogador afastar do jogador com bola. Né? Aqui uma situação também de poste alto, né? O mesmo split sendo usado. Então aqui, quando a gente pensa no conceito do split, seria o jogador mais próximo da bola, ele bloquear o outro jogador para poder criar essa divisão, né? Então na situação de poste alto, por exemplo, essa bola entrando no 5, mais próximo da bola seria o 1, então ele daria esse bloqueio indireto para poder dividir o lado da bola e deixar apenas um jogador como passe segurança. Né, a situação de flare, né, que hoje muita gente tem usado, né, eu particularmente gosto bastante, né, que é um bloqueio indireto, né, o bloqueio indireto, só que é uma situação diferente, porque a maioria dos bloqueios indiretos seria para aproximar o jogador sem bola da bola, né, e o flare ele faz ao contrário, é um bloqueio para afastar esse jogador da bola.
Então, aqui uma situação que está acontecendo um pick and roll, e ao mesmo tempo que está acontecendo um pick and roll, um flare do lado contrário do jogador 4 para o jogador 2, né? Então isso aqui faz com que evite que essa ajuda, principalmente a ajuda defensiva no pick and roll, que muita gente usa o lado cheio como ajuda, vai fazer com que ou libere o pick and roll, ou vai fazer liberar uma triangulação, ou vai fazer liberar o 4 ali para poder jogar, né? Então, essa é uma situação de mistura de técnica coletiva bilateral, né? Está acontecendo um bloqueio direto na bola, ao mesmo tempo um bloqueio indireto ou um flare do lado contrário, né? Pique espanhol, né? O pique espanhol que seria um pick and roll na bola com o back pick simultâneo ao mesmo tempo, né? Também muitas opções da gente usar isso dentro de uma tática coletiva. Então aqui o jogador 1 toma o bloqueio direto do jogador 5, ao mesmo tempo esse jogador 2 está dando um back pick para o jogador 5, né? E essa situação de flare pick, muita gente usa, né, como chifre até, né, que é passar essa bola no 4, busca esse mão a mão, simultaneamente está acontecendo um flare do 5 para o 4 e posteriormente um jogo de pick and roll do 1 com 5. Então algumas das opções que estão sendo usadas, né, que a gente pode colocar isso dentro de uma situação tática. Aqui eu vou compartilhar outra tela. Se Fabiola, Coxinha, se der problema, vocês me falam, porque eu acho que mais fácil para mim poder tentar explicar, fazer isso ficar um pouco mais dinâmico do que só foto. Então, vou só para realmente mostrar, né, algumas opções que a gente pode usar, tanto de mistura de sistemas, como opções. Tá dando para ver, Coxinha? Sim, Cris, está perfeito. Tá. Então, vou mostrar algumas situações aqui que a gente pode misturar esses sistemas, né, colocar um sistema ofensivo fechado e terminando num sistema ofensivo aberto, né? Então aqui uma formação de 3 jogadores alto e 2 baixo, né? Vamos falar da pistol, né? Que esse 1 vai passar essa bola no 2, né? O 4 vai dar esse flash. Quando essa bola entra, talvez uma situação de backdoor aqui e uma situação que a gente leva para o mão a mão e joga esse pique, né? Então mão a mão do 4, para terminar o sistema, a situação fechada nesse pick and roll do 4 com 5. Nisso aqui a gente pode entrar em outro conceito tático, né, que seria a situação de poste baixo. Então a gente chega na mesma situação que a bola entra no poste baixo, a gente cria essa situação que o 2 entra, troca de posição com 3, ao mesmo tempo está tendo esse split, né? E a gente faz com que o jogo, a partir daqui, caia numa situação que a gente quer o objetivo, a bola chegar no 5. E a mesma situação a gente pode usar ela caindo, talvez, no DDM, né, no Dribble Drive Motion, a mesma pistol, que é uma jogada rápida. Né? Então, aqui. E, dependendo do que a gente quer, quando a bola joga esse pick and roll aqui, né, a gente chega na mesma situação, só que aqui já pensando num DDM, né? Um Dribble Drive Motion, esse 4 cortando. Então, a mesma situação da pistol caindo nisso aqui. Outra situação que a gente pode aumentar a técnica coletiva aqui, né, isso aí vai depender muito do que a gente pensa. A gente usar a pistol
colocando, por exemplo, o pique espanhol, né? Então, aqui, a mesma situação, onde esse 1 vai usar esse bloqueio aqui, né? Esses 3 poder vir dar o back pick, criando uma situação de pique espanhol. Outra situação aqui, situação de chifre, né? E a gente já muda a postura. 1 passando a bola para o 4, desse mão a mão, essa situação de flare, né? Caindo no pick and roll. E desse pick and roll também a gente poder criar, talvez, uma situação de poste baixo, ou uma situação de DDM. Ah, mas a gente quer talvez fazer a situação de misto começando no DDM, né? Então aqui a gente quer começar no DDM, mas a gente quer impor quando chegar numa situação mudar para um sistema ofensivo fechado. Então aqui a gente começar no dribble drive motion. E a gente combinou com os jogadores, quando essa bola entrar no 2, está faltando 10 segundos, 8 segundos de posse. A gente quer talvez criar uma situação para o jogador que a gente quer que tenha a bola na mão, possa terminar o movimento. Então aqui a gente talvez terminar naquela situação técnica, de técnica coletiva bilateral, né? Uma situação que ao mesmo tempo está tendo um pick and roll e está tendo um flare. Então, pick and roll mais flare. Ou, eu quero jogar no mini basquete, eu quero jogar numa situação de 5 abertos, e o meu jogador 3 é o jogador que eu quero que ele leve vantagem, que ele é um jogador que jogue bem de costas para a cesta. Então a gente pode criar uma situação de dá e passa. E quando essa bola entrar no 3, a gente já mudar para uma situação de poste baixo, né? A bola entrou, criar as opções. Máscara. Aqui eu tinha falado para vocês sobre um sistema que eu acho bem rico, né? Que é o Dribble Drive Motion. Eu acredito em fazer o sistema, vamos falar, cada um pensa de um jeito, mas, Cristiano, mas eu acredito em fazer na base só em cima de sistema ofensivo aberto, né? Então a gente pode fazer, além de sair do tradicional, uma situação de dribble drive motion, porque aqui a gente aumenta, né? A gente aumenta os espaços que cada jogador vai ter com a bola na mão, né? Então a gente está aumentando isso. E que todo mundo possa passar na posição do poste baixo. Então aqui, 5 corta, reação, e é o momento dessa reação aqui, que o 5 foi o cara que rompeu, ele passar a ser o jogador que joga no poste baixo. Então, teve um corte. Nesse momento aqui, o 1 cortou, ele passa a ser o jogador do poste baixo. Então é um sistema ofensivo aberto, numa situação que eu acho mais rica sem a bola do que os 5 abertos tradicional.
aumentando os espaços e fazendo com que todos os jogadores possam passar nessa posição de jogar sem a bola aqui, que seria a situação da primeira ajuda. Eu quero jogar, eu acho que a gente já pode jogar numa situação de pick and roll, né? Cada um pensa que, eu quero jogar na situação de pick and roll, mas eu não quero definir posição de ninguém. Então aqui, bola entrou no 5, pique. A gente cria uma situação aqui de triangulação. E, no caso aqui, no momento que esse 5 não consegue receber a bola, a gente já cria outra opção de pique. Outros 3 jogadores envolvidos na triangulação. E aqui ele não tem... O jogador vai definir quando é o fim desse movimento, né? E outra situação também que eu acho interessante, né, que é em cima dos 5 abertos, a gente promover aquela mistura de técnicas coletivas, né, onde o jogador, ou a gente pode definir quem vai fazer o quê, ou o jogador, claro, começar a tomar a decisão do que fazer, né, mistura aquelas técnicas coletivas até naquela ordem que eu passei uma possibilidade de ordem, né? Então aqui, 5 abertos, tradicional. Esse jogador 2 aqui passa a bola no 3. Aqui ele escolhe fazer esse bloqueio. Ele acha que é o momento de fazer esse bloqueio aqui, né? É o momento que ele faz esse bloqueio, já passa por uma situação de bloqueio indireto. O 3 aqui passou essa bola, eu quero fazer um bloqueio direto, né? Então eles tomarem a decisão do que vai fazer. Situação de poste baixo. Situação de sequencial. Onde aqui acaba que a gente... É claro que, como eu falei para vocês, eu penso, né, para a gente chegar no momento que a gente vai soltar os cavalos, né, eu acho que os jogadores eles têm que ter noção técnica individual, eles têm que ter noção técnica de tomada de decisão, tática individual. Aí a gente poder passar as técnicas coletivas que a gente acha importante. E aqui, no caso, quando chega na parte da tática coletiva, a gente poder fazer com que eles, se a gente for optar por um sistema ofensivo aberto, eles possam escolher o que eles vão fazer, ou a gente direcionar, né, dependendo do time adversário, o que a gente acha importante para poder fazer. Então, pessoal, assim, eu queria... Acho que é importante a gente também começar a discutir, né? Eu acho que era o que eu queria passar, né? De possibilidade de conceitos, né? Conceitos ofensivos que estão sendo usados, como a gente vai misturar esses conceitos, como eu penso de ser uma sequência pedagógica, né? Para a gente poder chegar nos conceitos que a gente quer usar. E seria mais ou menos isso. Alguns conceitos ofensivos, né, pensando em categoria de 12 anos a 17 anos, principalmente. Né, claro que algumas táticas coletivas aí eu acho que a gente deveria deixar mais
para as categorias mais altas, né, 16, 17 anos. Mas eu acho que muitos conceitos táticos aí a gente pode usar desde o mini basquete e cada um podendo, dependendo do que tem na mão ou até de filosofia de trabalho, poder escolher, né, para que lado que quer seguir. Era isso praticamente que eu queria estar passando e fico aberto para quem quiser comentar alguma coisa ou alguma dúvida do que a gente passou aqui, a gente repassa, coloca na prancheta ou fala de novo aqui se alguma coisa não ficou clara. Legal, então, Cris. Vamos abrir para as perguntas aqui. A gente tem uma lista de 3. Pessoal que ainda quiser fazer pergunta, é só colocar no chat lá. A Fabiola também já colocou. O primeiro que tinha levantado a mão foi o professor Bira. Bira, está por aí? Teu microfone já está liberado aí. Fique à vontade. Tudo bem? Primeiro, mandar um abraço para o Cris. E a pergunta é: o que ele acha desses 5 abertos na categoria acima de 16 anos? Na categoria que antes do adulto, 18, 19 anos. Fala, Bira, como é que você está, cara? Tudo bem? Tudo bem. Bira, eu hoje, né, claro que eu ainda estou amadurecendo essa ideia, na minha categoria sub-22 eu estou usando 5 abertos. Até o ano passado eu usava muito a situação de 4 abertos, né? Eu usava o Dribble Drive Motion aí, que é o DDM. E hoje eu estou tentando optar por uma situação de 5 abertos na categoria sub-22 e esse time sub-22 meu vai jogar adulto, né? Iria jogar o CBB. Então eu estou assim, eu acredito muito nos 5 abertos. Eu acho que a gente souber utilizar bem os gaps, né? Os espaços que ele dá e realmente deixar espaço, né? Eu acho bem interessante. Eu estou tentando desenvolver aqui uma situação que eu até estou montando uma sequência aqui para poder passar para todo mundo da maneira como eu estou pensando os 5 abertos, né? Então, eu particularmente acredito muito nele. Eu acho que hoje, pro lado que o basquete está indo, né? Eu acho que ele vai fazer com que realmente o jogador tenha que desenvolver tecnicamente em todas as opções e nada impede desse jogador nos 5 abertos jogar de costas, descer para um poste baixo. Mas eu acho que hoje, pela maneira como o basquete está indo, pela quadra cada vez mais aberta, as ajudas cada vez mais complicadas, as ajudas pela essa mistura de técnica coletiva, eu acho que o mini basquete ele vai virar universal, desde o mini basquete até a categoria adulta. Pensamento meu. Certo. Obrigado. Cris, só antes da próxima pergunta, se puder descompartilhar a tua tela aí para a gente ver o pessoal aí. Acho que fica melhor para você responder. Show. Beleza, valeu, Cris. A próxima pergunta é visitante especial aí, estamos alcançando técnicos de seleção brasileira. Zé Neto. Neto, seja bem-vindo aí, obrigado pela presença e já fica a convocação para uma palestra tua aqui, hein? Já fica aqui, daqui uns dias a gente vai te ligar. Boa, bom dia. Vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Vocês conseguem me ouvir? Sim? Sim, né? Bom dia a todos aí. Primeiro, parabéns, Cris. Parabéns pelo que você vem fazendo, pelo que você vem apresentando. A gente tem seguido aí o trabalho que você vem fazendo, oferecendo bastante material aí de edição que você tem estudado, compartilhando isso com a gente. Acho que isso é importante. E agradecer também a oportunidade aí que a Federação Paranaense, de uma certa forma, aí, vem colocando na prática, né, aí uma oportunidade de poder desenvolver o basquete no país.
Mas vamos direto lá ao assunto aí. Cris, eu queria saber, você mostrou no início da sua apresentação uma distribuição do treinamento, né? Então, iniciaria tipo uma distribuição, uma sequência de porcentagem. É isso? Você lembra, Cris? Tá? É isso mesmo? Lembro. Isso. Com aquele diagrama lá colorido, né? Com um círculo colorido. Eu queria saber o seguinte, Cris, essa distribuição é uma coisa que você está se baseando em alguma coisa da sua experiência ou é uma coisa que você viu em alguma literatura, tal, para a gente poder só ter uma noção de como surgiu essa divisão aí, dessa distribuição aí do treinamento? Obrigado pela oportunidade e parabéns aí pelo seu trabalho e parabéns à Federação Paranaense por essa iniciativa. Primeiro, agradecer o Neto, né? O Neto é um cara que eu fico honrado de poder falar com ele, é um cara que eu espelhei muito nele como treinador, né? Um cara de referência. Netão, um abraço. Ainda bem que você está falando o passado, né? Não, de jeito nenhum passado. Eu estou falando porque quando eu comecei era um cara que eu sempre espelhei, né? Então, obrigado. Aí, cara. E sobre isso, Neto, a situação é com relação ao planejamento, né? Então, a gente monta um planejamento aqui desde a pré-temporada. Claro que isso, assim, estudado de outros treinadores, estudado de literatura, mas, assim, eu vou falar agora que é uma coisa mais minha do que eu penso em etapas, né? Então, quando a gente está na pré-temporada, eu gosto muito de planejar e planejo com preparadora física, com um assistente, a maneira como a gente vai distribuir as funções de cada um e distribuir também o tempo, né? Porque eu acho que a gente sendo bem organizado, a gente evita muito do imprevisível, né? E eu não gosto de improviso, então acho que quanto menos isso é uma briga que eu tenho muito com meus atletas, é que quanto menos a gente improvisar, melhor. Então, quando eu monto o meu planejamento de treino para todas as áreas que eu vou falar, eu monto com relação a porcentagens, né? Meu treino de 1 hora, 2 horas, qual porcentagem que eu vou usar na pré-temporada para falar sobre aquilo, qual porcentagem que eu vou usar na temporada final, que seja o objetivo final do campeonato, né? Então, por exemplo, minha categoria por mais que a gente vai jogar adulto aqui, nosso foco ainda é LDB, né? Até porque a nossa equipe é inteira sub-22. Então, quando a gente vai montar um planejamento, eu tento distribuir as porcentagens que a gente vai ter em cada etapa, em todas as opções que a gente vai usar, parte defensiva, ofensiva, qual a carga da preparação física, qual o assistente, o que ele vai fazer. Então, é mais voltado com relação ao planejamento que eu gosto de fazer durante o ano. Boa, Cris. Obrigado aí. Acho que está bem respondido. Eu acho que é importante, né? É uma coisa que até da sua experiência também. Quando você até publica isso dessa forma, é uma forma de você publicar, né? As coisas estão sendo gravadas, acho que está podendo passar para outros lugares, para ser uma referência também, Cris, porque acho que a sua experiência também acaba sendo uma referência. Então, como a gente está falando aí de treinadores que estão se iniciando, né? Estão aí na base, na sua formação, é importante a gente também ser espelho para outros, né? Então, por exemplo, esse seu trabalho, você não está do achismo, é uma coisa da sua experiência. Então, seria legal se você conseguisse publicar isso, porque acaba sendo também um elemento, uma ferramenta para outros treinadores. Mas para frente, parabéns. Ótimo, bom saber que já pintou a ideia de talvez falar um pouco sobre planejamento, né? Boa, Cris, parabéns, velho. Abração. Abraço, Neto. A próxima pergunta do Fábio. Perna, fica à vontade aí. Pode liberar. Deixa eu tentar liberar o teu aqui. Deu calor aí, Fábio?
Tá liberado, Fábio. Arrumei o cabelo aqui, Cris. Não muito, né? Bom, Cris, a gente, nos dois últimos anos, bom, esse ano não chegou a participar ainda do LDB, mas ano passado a gente disputou o mesmo campeonato e já fomos privilegiados de ter, acho que, participado do único campeonato desse ano, né? Então, e a gente vinha conversando assim, na arquibancada. Esse ano a gente teve a oportunidade ali, durante os jogos, de fazer algumas conversas entre os técnicos. E uma coisa que eu estou perguntando sempre, assim, para a maioria dos técnicos, e a gente sempre cobra muito do jogador, que é a dificuldade deles em tomar decisões, né? E aí, que nem você comentou, você não gosta muito do improviso, né? Eu entendi o sentido que você falou do improviso, mas e nesse sistema de 5 abertos necessita muito da questão do atleta ter um senso de percepção de quando tomar as decisões, do que fazer. E eu queria saber, né, de você, como que você trabalha essa questão do improviso e fazer o atleta diferenciar, né, o que é esse improviso, o que é tomar a decisão da forma que a gente gosta, né? E parabéns aí pela apresentação, acompanho bastante teu canal aí. Vamos lá. Bom, Fábio, assim, quando eu falo a questão até do improviso, né? Eu falo assim, improviso muitas vezes como da maneira como a gente faz as coisas coletivamente, né? A tomada de decisão acaba que é uma decisão pessoal em cima de um ponto relevante que o jogador está ali e toma decisão, né? Eu gosto de trabalhar e eu trabalho muito a minha parte de treinamento em cima de tomada de decisão, né? Então eu gosto muito de, por exemplo, hoje eu estou com uma categoria, claro que eu treinava, pelo menos agora não, mas treino 2 períodos por dia, né? E eu separo pelo menos 3 desses dias de manhã com relação à tomada de decisão. Então eu penso muito na parte cíclica, né? A gente tem uma porcentagem, uma técnica de fundamento, né? A gente passa 2 dias dos fundamentos que a gente quer explorar naquele momento, dentro do que a gente quer pensar taticamente, e pelo menos 3 manhãs a gente trabalha em cima de tomada de decisão, né? Para o jogador cada vez mais aumentar esse repertório, que eu acho que o repertório é diferente até de improviso, né? O improviso é quando a gente não sabe o que a gente vai fazer com a bola e a gente faz porque a gente está enforcado ou pelo tempo, ou pelo adversário, ou alguma coisa. E a tomada de decisão é em cima de um repertório que a gente tem. Então, se a gente já tem um repertório motor que a gente costuma usar, com certeza na hora a gente vai tomar uma decisão melhor. E eu compartilho sua ideia que eu acho que a tomada de decisão acaba sendo chave para qualquer situação, né? Qualquer situação tática. Então a gente vê muito, né? Eu particularmente teve uma fase que o sistema ofensivo fechado ele era muito tradicional no mundo inteiro e acaba que deixava o jogador confortável para ele poder tomar a decisão em cima daquilo ali. Então ele tem, a bola vai chegar em tal situação aqui, eu tenho isso ou isso para poder fazer, né? E hoje, como a gente está numa situação de sistema ofensivo aberto, que a gente está dando eu até brinco, arma na mão de macaco, então a gente dá muita opção e acaba que o jogador não sabe o que vai fazer. Então ele tem essa dificuldade de poder entender, até porque também o repertório dele é pequeno. Eu vejo que o repertório dos jogadores são pequenos. A gente talvez lá no mini basquete, no sub-13, a gente ainda está querendo talvez pensando ou em resultado ou em campeonato, a gente pensa em dar uma situação tática, colocar os jogadores para jogar certinho, e eu não vejo que é o momento de jogar taticamente certinho, é o momento de jogar tecnicamente certinho, né? Isso aí não, e jogar tecnicamente certinho é de mini até adulto.
mas eu acho que a gente tem que pensar em aumentar esse repertório motor, e para aumentar esse repertório motor é técnica individual, bater na tecla e tática individual. Então, eu separo, e até o Neto perguntou sobre planejamento, eu não deixo menos de 60% do meu treino em cima de técnica e tática individual. Então, eu acho que é o mais importante, aumentar esse repertório. Vai chegar o momento aí da competição que a gente talvez vai aumentar a parte tática coletiva ou aumentar o detalhezinho da parte técnica coletiva, mas assim, a grande parte do ano, muito desenvolvimento em cima disso aí. Beleza, Cris. Eu achei legal que você comentou ali no começo que o atleta tem muita informação hoje e não consegue colocar em ação, né, o que ele tem, né? Então, gostei. Eu estou percebendo hoje em dia também. Valeu, Cris. Obrigado. Ô, Fabão, um abraço, cara. Próxima pergunta da Fabiola. Só antes, Daniel, falta 4 minutos. Eu acho que era legal a gente cair essa. Vamos derrubar essa e voltar, responde na próxima aí. Pode ser, Cris? Isso. Beleza. Pessoal, voltamos no mesmo link. Oi. Fabiola, vamos voltar, já volta com a sua pergunta, beleza? Beleza. Então, obrigada, Cris. Né? A gente sabe que é pouco tempo para falar de um assunto tão vasto que é a categoria de base, né? Só a gente lembrar de quanto a gente às vezes se bate para fazer o planejamento, né? Principalmente quando a gente trabalha com tempo reduzido, que é o que acontece nas categorias de base. Muitas vezes a gente pega o atleta mais velho e às vezes se preocupa naquilo que você até colocou ali, de talvez trabalhar alguns conteúdos mais avançados, porque todo mundo precisa, de certa forma, de uma segurança dentro da vitória, né, que muitas vezes a gente encontra, né. Mas a parte disso, antes eu queria contextualizar alguma coisinha ali, né, que você falou sobre tomada de decisão, né, e realmente eu acho que, isso é uma opinião minha, né, a gente ainda trabalha com atletas que têm a tomada de decisão não muito desenvolvida. Talvez, se a gente pudesse direcionar mais os nossos treinamentos de diversos fundamentos, mais em forma de jogos, né, nas categorias mais novas, a gente conseguisse que eles tivessem tomadas de decisão melhores, né, porque a gente pode, no jogo, colocar regras que ele vai ter que resolver aquela regra. Por exemplo, vai driblar só no ataque, foi um exemplo lá que o Gonzalo, nosso outro palestrante, deu ali para as categorias de base. Ou pode driblar no máximo 2 vezes, ou o primeiro passe sempre tem que sair para um lado, ou vale mais ponto a cesta que o time faz quando 3 corredores estão ocupados, vale menos ponto quando o ataque foi feito, mas estava todo mundo meio que num corredor só, ou seja, dá condições do atleta nas categorias menores resolver problemas dentro de regras que a gente coloque, né? Obviamente, a gente vai precisar usar bastante tempo aí de jogos pré-desportivos, né? E às vezes nós não temos, né? Tem alguns movimentos que nós temos que treinar da forma analítica, porque senão a gente acaba não desenvolvendo a técnica que é tão importante, né? E as táticas individuais.
Mas talvez, né, talvez, porque eu não conheço o trabalho de todo mundo, é o que a gente vê e tem de experiência, talvez a gente pudesse trabalhar mais nas categorias de base de forma menos analítica e adiantando, indo lá para as categorias 13, 14 e assim por diante, né, mais analítica e menos global, né? Claro, sempre dentro do equilíbrio. Mas dentro disso que você falou ali dos 5 abertos, né? Que eu acho que é o que mais se encaixa aí nas categorias 11, 12, 13 e 14 anos. E aí você mostrou alguns movimentos, né, dos 5 abertos. Só que para chegar naquele movimento dos 5 abertos, para a gente não passar para os atletas como uma forma de jogada, né, a gente tem que ensinar para eles várias progressões. Então, o que você sugeriria aí de progressões até chegar nos 5 abertos? Resumindo mais, eu quero usar meus 5 abertos lá com a minha equipe de 12, 13 anos. Se eu colocar eles na quadra simplesmente, vai ser complicado eles entenderem que enquanto sai um passe lá, eu posso fazer uma troca de posição com o jogador do lado contrário, né? Então, como você faria aí para trabalhar os 5 abertos, ainda sem trabalhar o pique na bola, né, para essas categorias menores? Bom, Fabiola, eu até passei uma sequência que eu acho que é uma sequência que eu gosto de trabalhar com relação aos 5 abertos. Né? Então, a primeira situação é fazer com que ele aprenda a jogar sem a bola, né? Até porque é natural, né? É natural dele com a bola na mão, ele querer tomar alguma decisão, seja certo ou errado, ele com a bola na mão ele vai desenvolver. Então, a primeira situação é tentar desenvolver as técnicas sem bola, né? Fazer com que ele aprenda a fintar, aprenda como vai entrar, quando eu vou entrar pela frente, quando eu vou fazer um backdoor. O jogador da bola poder estar preocupado, pensando coletivamente, em tal, sempre olhando para a cesta, sempre olhando o jogador como ele vai se desvencilhar, qual passe que ele tem que dar. Você até falou um exemplo que eu acho legal de falar aí, que é sobre você falou sobre jogos, né? Fazer jogos com que eles aprendam a desenvolver aquela situação. Então, sempre eu começo do 1 contra 0, né? 2 contra 0, 3 contra 0, 4 contra 0, na opção que a gente quer desenvolver. E sempre técnica individual, tática individual, e nesses 5 abertos, começar sempre com opções que vão usar técnica e tática individual. Né? Eu tento evitar colocar a técnica coletiva, que eu falo de uma situação de bloqueio direto ou bloqueio indireto, antes que eles aprendam a desenvolver essa parte de espaçamento de quadra e jogar sem a bola. Né? Até muitas vezes assim, a opção de jogar a partir do corte, que eu acho que já para uma categoria 11, 12, 13 anos, já não é fácil. Né? Eu acho que muitas vezes eles se perdem com esse desenvolvimento de acordo com o corte, mas inicialmente muito com relação à troca de passes, né? Então, depois que eu acho que a minha equipe ela já está bem fundamentada na parte de técnica individual e tática individual do dar e passa, do backdoor, do drible a partir do corte, aí sim eu vou pensar nas técnicas coletivas, né? Que eu vou começar a colocar os jogos de dupla, né? Os jogos de dupla, seja ele com bloqueio direto ou bloqueio indireto. Muitas vezes você tem uma equipe, uma safra, que a sua equipe com 12 anos, ela faz muito bem isso. Eu acho que já é o momento que ela já faz muito bem, é o momento de dar mais informação para eles. Né? Aí tudo bem, colocar um bloqueio indireto com 12 anos, ou até o bloqueio direto com 12 anos, se a equipe realmente faz bem. Mas muitas vezes a gente pega uma equipe que eles têm muita dificuldade. Né? Então, acho que aí é desenvolver, talvez eu vou passar mais tempo ainda fazendo as mesmas coisas. Você tocou um ponto do jogador hoje de tomada de decisão, né? Vou citar um exemplo do Alexandre, né? O Alexandre Pinheiro, que ele foi até armador do Pato, ele teve aí, ele é um cara que na base,
tudo que eu ia passar para ele de tática individual, tudo que eu ia passar para a minha equipe de tática individual, ele já fazia, mas ele não sabia por que ele fazia. Então ele falou assim, nossa, Cristiano, você está me ensinando isso para jogar no pick and roll? Mas isso aí eu já fazia naturalmente. Agora que você está falando que eu estou pensando por que isso aí tem que ser desse jeito. Então muitas vezes você tem um jogador que tem esse repertório motor, porque talvez começou muito cedo no esporte, né, ou no basquete. Quando eu tive com a seleção brasileira sub-16 na Copa América, né, eu tinha feito uma pesquisa com os atletas nossos. Então, a pesquisa que eu tinha feito era em cima de duas situações, principalmente, desde quando joga basquete e se tem preparação física no clube, né? Então, que não seja o treinador. Então, vamos falar sobre essa parte de quanto tempo joga basquete, né? Então, os nossos atletas, a maioria dos nossos atletas tinham começado com 11, 12 anos, ou seja, na categoria de sub-16 eles tinham 4 anos de basquete. E os americanos, a maioria, tinham começado com 5, 6 anos. Então, no sub-16 eles tinham 10 anos que jogavam basquete. Então, o repertório motor era outro, a tomada de decisão era outra. A gente vai pegar jogador aí com 12, 13 anos começando a jogar. Então, a gente talvez acelera um pouco e passa o carro na frente dos bois. Eu acho que é importante fundamentar esse atleta, porque com 22 anos, o jogador tem que estar pronto para poder jogar adulto ou não. Mas é por isso que eu falo muitas vezes do bloqueio direto, né? Que o bloqueio direto ele pode ser uma opção, mas no caso que todos aprendam antes da técnica coletiva, técnica individual e tática individual. Então, o meu repertório é em cima do 1 contra 0 até o 5 contra 0. Primeiro, muita ação individual, para aí sim, depois que eles tenham a facilidade de jogar em ações individuais, seja jogando sem bola ou com bola, aí começar a implementar alguma situação com relação às técnicas coletivas. Legal, Cris, legal. Só para resumir aí, né? Pelo menos aqui no Paraná, a nossa realidade a grande maioria começa a trabalhar com os meninos com 12, até às vezes um pouquinho mais tarde. Alguns têm esse privilégio de trabalhar antes. Então, o desafio do técnico aqui do Paraná é realmente equilibrar aquilo que ele vai trabalhar e correr atrás do tempo, né? Mas e isso acho que é um pensamento mais de consciência, sem pôr a carroça na frente dos bois, né? Às vezes a gente tem que ter um pouquinho de paciência, mesmo porque daquele nosso grupo gigantesco lá, o objetivo é fazer com que mais atletas tenham a possibilidade de serem jogadores de uma LDB, quem sabe, né, futuramente. Aí, às vezes, adiantando esses processos, a gente acaba, sem intenção, cortando essa possibilidade, né? Mas é isso, Cris. Muito obrigada aí pela resposta. Obrigado você, Fabiola. Tomara que eu tenha respondido direito. Próxima pergunta do Cleverson, professor Cleverson, do Círculo Militar. Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, Cleverson. Oi, legal. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Cleverson? Tudo jóia, cara. Me diz uma coisa. Eu vejo hoje o nosso basquete, principalmente as categorias de base, muito sucateada. Talvez não seja esse o nome, tá? Mas para a gente seguir uma linha de raciocínio. O que eu quero dizer com sucateado? A gente não consegue tirar jogadores lá em cima. Eu sou um cara que venho desde os anos 90 lá, e naquela época a gente tirava muitos jogadores, muito. E hoje em dia a gente tira 1, 2, 3. Posso estar errado, mas eu não vejo hoje assim alguns destaques saindo para adulto. Nós tivemos quem? O Didi. Em cima disso, eu queria saber o seguinte: o que nós, técnicos de categorias de base, precisamos fazer para que a gente consiga tirar mais jogador, para que a gente consiga fazer e fundamentar mais jogadores? Um intercâmbio, talvez? Já não tem seleção de base. A CBB já não nos dá essa oportunidade.
A gente não consegue ter intercâmbio com esses meninos. Paraná, São Paulo, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, enfim. Nós precisamos de alguma fórmula para isso, para poder tirar mais jogadores, formar mais jogadores. Você tem alguma coisa em mente em relação a isso que nós precisamos fazer? Bom, Cleverson, vou citar alguns casos aqui que eu acho que são legais até de falar, né? Eu acho que o nosso processo, ele dificulta muito essa formação, né? Então, até o Coxinha teve aqui, o Fábio tá. Vamos falar primeiro de cima para baixo, né? Depois para a gente chegar na nossa realidade aqui de categoria de base. O adulto, né? Eu trabalhei no Minas por 8 anos e na época nosso adulto era desde quando eu estava como assistente até quando eu fiquei como treinador. Nosso adulto ele tinha 8 jogadores sub-22 e 4 jogadores adultos. Isso aí era o que a gente poderia fazer, né? O Pinheiros também a mesma situação. Então nessa época a gente conseguiu formar muito jogador para poder jogar adulto, né? Então dessa geração aí saiu Raulzinho, Cristiano Felício, Henrique Coelho, o Rafael Oliveira que está em São José, o Danilo Fusaro que está em Mogi, N jogadores. Por quê? Porque lá em cima, no topo do processo, tinha um pensamento de clube formador, né? Como também existia isso no Pinheiros também. E a gente vê, por exemplo, o Minas hoje, não querendo criticar, mas o Minas hoje mudou um pouco essa postura de clube formador. Tanto que a equipe adulta do Minas do ano passado, dessa temporada, tinham 11 jogadores adultos e um jogador que é um potencial imenso, que é o Gui Carvalho, sem tempo de poder jogar basquete. Não joga. Aí você vê a regra do NBB. A regra do NBB hoje pode 4 estrangeiros. Então a maioria dos times aí jogando com 4 estrangeiros na equipe. Como que a gente vai colocar? A gente pensa qual que é o processo para poder chegar lá. Seria uma segunda divisão, como a CBB está tentando montar? Porque hoje, pensar há 3 anos atrás, 4 anos atrás, que eu estava como treinador do adulto lá, para hoje, não tem nenhum jogador. E eu falo que os jogadores que passaram nessa época que estava comigo, por exemplo, eu acho que nenhum tem o potencial que o Gui Carvalho tem. Então, um menino que tem um baita potencial e que não está sendo aproveitado. O próprio Pinheiros. O Pinheiros também teve uma base aí com o Lucas Dias, o Humberto, o Wesley Castro, que está no Corinthians, o Jorginho, e o time do ano passado não tinha, né, tinha um jogador sub-22 jogando no adulto, que era o Bufá. Outros jogadores aí que a gente teve a oportunidade de ver no CBB, Mãozinha, entre outros aí, não tem oportunidade no adulto. Então, lá no topo da pirâmide, a gente não está tendo oportunidade. Você vê as equipes hoje que jogam NBB, que dão oportunidade, talvez o Pato tinha jogadores aí mais jovens, mas muito pouco ainda. Então, lá no topo, a gente não tem, infelizmente, a gente não tem. Agora, pensando na base também, eu acho que você falou bem, que eu também compartilho sua ideia sobre sucateamento, né? E que nem sempre a gente tem a condição de fazer esse intercâmbio, né? Eu vejo vocês aí no Paraná, eu falo que até assim, eu cito para muita gente aqui em Minas Gerais, que vocês estão um passo à frente de muita gente, tá? Em relação à organização e competição. Até o Fred, que é meu assistente, teve aí, fala muito bem também. Nós aqui em Minas Gerais, por exemplo, a última competição que eu joguei, que inclusive eu era treinador do Sub-19, foi em 2012. Desde 2012 nós não temos uma competição Sub-19 em Minas Gerais, um estado desse tamanho. Então, para ver a dificuldade que a gente tem de poder... Antes a gente falava, no 19 está difícil para poder jogar adulto. Agora imagina com 17 anos.
Então, a gente tem, nesse miolo aí da base, a gente tem muita dificuldade também de intercâmbio, né? Muita por questão financeira. A gente está, claro, está tendo alguns campeonatos da CBB, mas são para alguns, da CBI, né? São para alguns, é só para quem já conseguiu se organizar. Mas eu acho que esse miolo aí é importante a gente falar no miolo aí também, que eu vejo muita dificuldade de saber até onde eu tenho que levar meu jogador. Eu tenho atleta que talvez pela a condição do meu clube, eu tenho que levar ele até 15 anos. E no 15 anos eu talvez tenha que dar uma oportunidade para ele por uma condição melhor. Eu vou citar o exemplo do Danilo aqui, o Danilo Fusaro, que joga em Mogi e tal, esse ano fez um campeonato muito bom, ele ficou em 4º lugar cestinha do NBB. E o Danilo, com 16 anos, eu estava em Uberlândia, eu achava que a minha estrutura não era já para ele, já tinha que passar. Então, eu perdi uma competição, nós perdemos uma competição que a gente teria chance de ganhar, que era um brasileiro escolar, para ele poder sair. Então, acho que a gente tem que pensar, de ter esse desprendimento nesse miolo aí, de estar sabendo até onde eu posso levar meu atleta e até onde ele já tem que voar, ele tem que voar sozinho. E também lá na base, lá nas categorias menores, né, mini basquete, sub-12, sub-13, sub-14, eu vejo um ponto, eu vou falar de novo opinião minha, mas assim, é uma opinião, eu sei que muita gente não concorda, eu tenho muita complicação com a tal de regra. Eu sou um treinador, quem joga contra sabe, por exemplo, que eu sou um defensor total da defesa individual. Mas eu não acho legal colocar como regra, não, porque eu acho que acaba fazendo com que o jogador, não posso jogar pick and roll, na tal categoria, com os 14 anos, não posso jogar pick and roll. Não posso marcar zona. Na época que eu acho que eu consegui fazer mais jogadores poderem chegar a jogar adulto, foi uma época que tinha menos regras e eu adorava quando algum time vinha e marcava zona. Eu podia até perder o jogo, mas eu adorava porque eu estava dando uma condição do meu jogador desenvolver. Ele tem que desenvolver, ele tem que ter um problema na mão e não ele já ir para a quadra sabendo o problema que ele vai enfrentar. Então, muitas vezes ele vai para a quadra ou só pode marcar no 14 anos individual. Ele vai para a quadra sabendo o que ele vai fazer. Então, eu acho que hoje, o jogador, para ele poder se formar e poder chegar no adulto jogando, eu acho que ele tem que ter um pouco mais de respiro, mais fôlego. Ele tem, para ter fôlego, ele tem que enfrentar problema desde a categoria menor. Eu já joguei campeonato sub-13 que eu jogava contra time que marcava zona e se alguém saísse de dentro do garrafão, o cara era substituído. Então, eu não via como problema isso, sabe? Eu via assim, se o cara acha que aquilo lá e aquele projeto dele pede com que ele faça aquilo, faz, eu vou desenvolver. Eu posso perder o campeonato? Posso perder, mas eu acho que outro ponto que a gente tem que pensar é com relação a isso. Eu não sou a favor de regra, eu acho que a regra limita o atleta no desenvolvimento dele. Então, eu acho que a gente tem que pensar que, ao meu ponto de vista, é um processo que está lá do topo até nas categorias de baixo. Eu acho que a gente tem que pensar por que a gente não está formando. Você mesmo falou aí, tem pouca gente saindo. Então, onde está a culpa do adulto? Onde está a culpa da base? Onde está a culpa da formação? Eu acho que a culpa não pode ser dada só para um, não. Eu acho que a culpa é geral. E a gente tem que assumir nossa culpa aí e ver como que a gente pode fazer para trabalhar isso melhor. Boa, obrigado, Cris. Valeu, Pô, Cris, antes de chamar a próxima pergunta aí, vou ousar discordar de você em relação às regras aí. É até uma situação que a gente usa aqui no Paraná, tipo, defesa individual como regra, e a gente tem certeza, né? A gente está indo para o 11º ano dessa situação e a gente tem certeza que a gente melhorou as nossas ações, né? As nossas equipes, enfim, a nossa formação devido a essa regra. E hoje a gente até passa a muito mais, não me fugir a palavra aqui,
uma conscientização do que uma regra em si, entende? Acho que a gente está conseguindo dar um passo à frente, mas, repito, a gente teve que passar por 10 anos de regra com todos os técnicos para conseguir convencer a todos que essa era a situação melhor, e óbvio, isso não é uma opinião minha, não é uma opinião do Fábio, não é uma opinião do Cláudio, do Marival, da Fabiola. A gente entende que é uma situação, né? A gente estudou isso, a gente vê a situação do mundo inteiro aí falando. Então, aqui a gente ainda usa como regra, espera que daqui a um tempo não precise, porque os técnicos já estejam conscientizados que a defesa individual é a melhor situação, principalmente para as categorias iniciantes, né? Sub-12, sub-13 e sub-14, que é onde a gente usa aqui. Então, só discordando, botando um contraponto aí na tua fala, Cris, beleza? Daniel, só para complementar, Daniel, só para complementar, né? Lembrando que até ano passado a arbitragem é que ficava a cargo de verificar essa situação, né? E a partir desse ano não tem mais essa verificação. Então é um passo a mais que a gente está dando para justamente fazer o que você falou, né? Faz parte dessa conscientização aí que os técnicos passaram. Beleza, Cris? Só para não, tranquilo. Eu quero porque é o seguinte, até o Cleverson falou sobre formação, se está realmente aparecendo, né? E eu não sei se a regra fez com que aumentasse o número de jogadores sendo formados e revelados para um adulto, né? Eu volto a falar, por exemplo, eu no adulto, quem joga contra, no adulto eu tenho muita dificuldade de marcar zona, eu, pessoalmente. Porque eu acho que eu tomo uma bola, eu já fico maluco. Eu falei, não, tomei uma bola, tem que voltar para individual, sabe? Então eu acredito fielmente na marcação individual. Só que eu acho que a limitação, a gente limitar, até o treinador tá limitado a já entrar na quadra sabendo o que ele vai enfrentar, eu não vejo positivo nisso aí, não. Eu acho que, assim, basquete é basquete, tomada de decisão é tomada de decisão. Se eu tenho um time que meus jogadores saibam tomar decisão e tem uma técnica coletiva boa, meus jogadores sabem arremessar, meus jogadores sabem cortar, sabem passar a bola, não é uma defesa adversária que vai fazer ele não chegar lá, sabe? Ele vai conseguir independente. É claro que quanto mais baixa a idade, mais difícil, mas eu acho que assim ele vai realmente mudar a concepção, até no desenvolvimento do treinador também, sabe? Eu acho que o desenvolvimento do treinador, acho que é importante ele poder abrir o leque de opções aí para poder reagir a alguma coisa. Não estou falando que não deva marcar individual, eu falo para você que eu gosto de marcar individual, só que eu acho que assim, ele acaba limitando um pouco o jogador. Eu vejo muito jogador, por conta da regra, a maioria dos jogadores serem aqueles jogadores ombrudos, que só batem bola para dentro. Aí chega no adulto, não consegue dar um arremesso, então cada vez menos arremessadores aparecendo. Então hoje você vê aí, o Fábio teve aí no Sub-22 aí, conta nos dedos de uma mão quantos arremessadores estão formando. Quem arremessa. Por quê? Porque, ainda mais lá embaixo, o espaço para poder arremessar com as regras, porque a regra pode marcar individual, mas como marcar individual? Aí o jogador flutua do lado da bola, não pode. Por que não pode? Por que não? Onde está na regra que uma marcação individual não posso flutuar do lado da bola? Que a flutuação tem que ser do lado contrário, entendeu? Então eu vejo que acaba bitolando muito e deixando um jogo muito, muito preto e branco, sabe? Então, assim, respeito a opinião, eu vou junto com a maré, mas eu acho que assim, não vejo a regra aumentando o número de jogadores sendo revelados, não vejo a regra fazendo tecnicamente o jogador melhor, e é claro, eu vejo taticamente o jogo mais bonito. Eu vejo, por exemplo, que a gente vai num campeonato brasileiro, um CBI, eu vejo os times jogando mais certinho dentro do individual, tanto ataque quanto defesa, mas não vejo isso ajudando no aumentar o número de jogadores sendo formados aí.
Entendi. Vamos lá. Próxima pergunta do Bruno Peri. Deixa eu ver aqui. Fala, Cris, beleza? Fala, Peri, como é que você tá, cara? Tranquilo. Então, a minha pergunta é mais uma questão tática, até porque você citou lá no começo que o Johan está lá contigo, e é um pivô muito bom de poste baixo, jogar ele próximo à cesta. E hoje em dia, eu estou vendo assim, muito pick and roll, muito pivô abrindo para chutar, e cada vez mais está em extinção a função do pivô, que é jogar próximo à cesta, com gancho, trabalhar o poste baixo, até na própria NBA. A gente não tem mais o Shaquille O'Neal, um Olajuwon, um David Robson. Os pivôs são todos que a maioria joga de frente chutando, como o Anthony Davis, o Jokic e tal. Então, assim, o que a gente tem que fazer para usar o pivô chutando, que faz parte do basquete atual, mas também não esquecer o pivô no poste baixo de próxima a sexta? O que você acha sobre isso? Ô, Peri, cara, o que eu vejo muito, né? Assim, você até citou alguns exemplos aí de jogadores aí, e a maioria nem americano, né? Jokic, Joel Embiid, que são os jogadores do mundo que estão jogando de frente, mas não perderam essa referência de costa. Eu acho o seguinte, né? Eu tô vendo radicalismo nosso não está sendo só a nível político, não. Eu acho que muitas vezes o nosso radicalismo está sendo levado aí para as categorias de base, né? A gente está tanto na cabeça que a gente não pode especializar o jogador, que o jogador não pode só jogar de costas, que a gente está deixando de fazer ele a jogar de costas. Então, a gente está, o jogador tem que jogar de frente, o jogador tem que fazer tudo, ele tem que fazer tudo, tudo mesmo, não tudo o que ele não, antigamente, os técnicos do passado não davam condição, porque até na época que eu jogava, até na época que eu comecei também, era muito isso, né? Pivô era pivô, lateral é lateral, armador é armador, e hoje não tem mais isso, né? Hoje o jogo é um jogo de alas, né? Então o cara tem que saber fazer tudo. E eu vejo muito, a maior questão aí mesmo é radicalismo. A gente vê um jogador grande e a gente já fala assim, eu não posso especializar ele. E eu concordo nisso, não poder especializar ele mesmo. Mas quando a gente fala em não posso especializar, parece que está falando assim, eu tenho que colocar ele jogar de frente. E não é bem isso, né? São duas coisas diferentes, né? Então o jogador, por exemplo, quanto tempo a gente gasta num cara grande aprender a jogar de frente? E vamos pensar para o outro lado, quanto tempo a gente gasta num cara pequeno jogar de costas? Será que está proporcionalmente essa ideia está sendo igual? Será que a gente está pensando do mesmo jeito? Será que a gente está pensando do mesmo jeito? Se a gente quer realmente um jogador internacional, a gente quer um jogador que domine os fundamentos, a gente está pensando que o jogador tem que jogar de costas também? E você vê o mundo inteiro, você vai assistir uma Euroliga, o armador está lá jogando de costas, armando o jogo de dentro para fora, o pivô jogando de frente, jogando de costas, e a gente não vê muito aqui essa variação que pode dar tática para o jogo, né? Porque a gente vê muito, às vezes, radicalismo num ponto que atrapalha, dá o tempo necessário para que o jogador possa fazer realmente tudo, né? Sim. Essa temporada eu vi lá o quanto que o Léo sofreu para fazer o Lucas Mariano entender que ele tem que ir poste baixo também. Ele tem um puta chute, mas ele também tem que jogar, tem 2,10 metros e, sei lá, 120, 30 quilos. Tem que jogar embaixo e também tem que chutar. Então, não adianta o pivô que ele fica só chutando de fora, perder a maior essência dele. Isso que eu penso, e você falou muito bem, o armador também tem que aprender a jogar no poste baixo. Essa é uma visão que poucos têm. Parabéns, obrigado pelos vídeos aí que tem divulgado no WhatsApp, aí está ajudando bastante nessa quarentena aí. Tudo salvo para usar depois quando voltar aos treinos aí. Valeu, Peri. Abraço, cara. Cada dia a gente encontra aí no Rio, se Deus quiser. Valeu. Beleza, então, pessoal, vamos encerrar por aí. Cris, te agradeço muito, cara. Muito legal mesmo. Vou pedir para o Marival fazer um encerramento aí, nosso presidente. Só para colocar, eu vi que tem bastante gente de fora aqui hoje, né? A nossa federação hoje é composta de técnicos, né? Então,
o nosso presidente, que é o Marival, que vai falar aí, é técnico, a nossa vice-presidente, que é a Fabiola, é técnica, o Fábio e o Cláudio, que são diretores, são técnicos, eu que sou diretor, sou técnico. Então, uma coisa, eu acho que vale a gente comentar isso, porque e também tem, né, o Diego, faz parte da arbitragem, o Diego Chiconato, faz um baita trabalho na diretoria da arbitragem, então é gente que está na ativa aí, acho que isso faz diferença na nossa federação. Então, mais uma vez, obrigado, Cris, vou passar a palavra para o Marival para fazer o encerramento. Ô, Daniel, obrigado. Cris, obrigado aí pela palestra. A gente acompanha bastante as suas táticas que se colocam no YouTube, trabalho excelente também, sabe? E eu acho que foi de uma grande contribuição para nós aqui do Paraná e, consequentemente, para o pessoal que estava participando também. Essa questão que foi colocada de obrigatoriedade ou não, realmente vai acontecer, pode ser de diversos outros assuntos, né? Mas cada um tem a sua filosofia, o seu pensamento, e acho que nós temos que respeitar todos também. Mas aqui a gente está conseguindo fazer essa situação. O pessoal está perguntando se a gente gravou. Realmente a gente está gravando e, igual às outras, a gente vai depois colocar no YouTube. É um processo que demora um pouquinho, porque aqui, que nem o Daniel falou, a gente é técnico, faz presidência, cada um faz uma coisinha, então a gente vai fazendo o que podemos aqui, né? Mas realmente agradecemos aí, Cris, pela sua dedicação aí, pelo tempo que você dispôs a falar com a gente, viu? Marival, obrigado, cara. Muito obrigado pelo convite de vocês. Acho que foi bem legal, né? A gente poder trocar conhecimento, né? Acho que o que eu falo para todo mundo, a gente sempre tem alguma coisinha para ensinar e muito para aprender, né? Eu vejo muito material de todo mundo, né? Estou até instigando o Fábio a fazer mais, né? A gente começou meio como até brincadeira no CBI, né? Que foi até o Galego começou a falar para mim, cara, você tem que começar a colocar essas coisas na internet, né? Porque pode talvez ajudar alguém. E aí disso fui o Fábio, aí o Davi já estava num processo. E assim, acho que todo mundo aqui, eu respeito muita gente aqui do grupo que eu conheço, outros ainda não tive a oportunidade de conhecer, o Thierry está aqui também, Brunão Lopes, tá? E assim, agradecer a todo mundo, agradecer a Fabiola, agradecer o Coxinha pelo convite, o que precisar nós estamos aí, tá? E se Deus quiser, num futuro próximo, a gente está na quadra, né? Que eu acho que todo mundo aqui já deve estar com tremedeira para poder voltar a dar treino. Beleza, Cris. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Cris. O Vinícius tinha até pedido desculpa pelo Vinícius. Ele já tinha perguntado aqui no chat se você consegue disponibilizar esse PDF para a gente. Pois é, eu vou tentar, viu, Coxinha? Porque eu até minha filha que me indicou essa plataforma aqui para me poder tentar. Eu nunca tinha feito por ela, a primeira vez que eu faço, até eu tinha feito um porque amanhã eu vou falar no Basquete em Foco sobre defesa de pick and roll. Aí eu gostei, cara, falei assim, não, ficou bom, ficou legal e tal, vou tentar fazer por ele, né? E fiz, mais pensando a nível de apresentação, e agora eu tenho que aprender como é novo, eu tenho que aprender como eu consigo compartilhar isso aí, mas pode ter certeza que eu vou dar uma olhada e, tendo jeito, eu mando para você ou para a Fabiola, e vocês compartilhem com quem quiser. Perfeito. Tá bom? Obrigado, Mas eu vou dar uma olhada porque é novidade. Até quem quiser chama Prezi. É de internet, PREZI. Cara, eu acho que para apresentação eu gostei muito do programa, gostei muito mesmo, só que agora eu tenho que aprender como que eu faço para poder passar isso para frente. Perfeito, então. Beleza, Vinícius? Mas de qualquer maneira, Vinícius, a gente vai postar no YouTube aí a palestra da federação, então lá tem todo o material. Tá bom? Valeu, Cris. Obrigado, pessoal. E aí, bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Beleza, Daniel. Obrigado. Abraço. Abraço.